Olá, meninas, bom dia. Serão todas bem-vindas. Hoje vamos falar de cuidado com as unhas. A professora vai iniciar a aula realizando o compartilhamento de tela. E vocês vão dizer aí se vocês estão vendo o mesmo em que eu. Tá aparecendo para vocês? Ajuda aí, Isabela. Sim. Tá aparecendo? Sim. Opa! Então, o que a professora vai dizer para você? Que toda beleza é imperfeitamente bela. E jamais deveria ter o quê? Um padrão de beleza. Por quê? Porque essa beleza ela é exclusiva, é como se fosse um quadro de pintura, ou seja, uma obra de arte. Então, quem somos nós para dizer somos lindas ou somos feias? Quem impõe o padrão de beleza é a sociedade. Nós temos que aprender a nos olhar e falar, eu sou linda, eu sou, como eu falo sempre para a Pietra, eu sou a gatona. Por quê? Porque eu tenho que valorizar o produto. Porque se eu não valorizar, como é que eu espero que as outras pessoas valorizem, não é verdade? Então, assim, aprendemos isso lá em marketing pessoal. Então, a gatona é você que está me assistindo, sou eu, somos nós. Já que somos as gatonas, na verdade, Ana, vamos fazer uma revisão aí para saber o que a gente aprendeu sobre estria e celulite? Vamos só relembrar lá. Estria é o que? É uma inflamação na pele. A nossa pele é composta por epiderme, derme e hipoderme. Essas são as 3 camadas. E há uma inflamação aonde, assim, existe graus. E todos pensam que celulite é estética. Na verdade, a celulite não é a parte estética. Ela pode ser muito prejudicial de acordo com o grau que ela está, porque, ó, epiderme, derme e hipoderme, nessa região aqui começa a acumular o quê? Muita gordura. E é uma região muito vascularizada, ou seja, tem muitas veias, temos artérias aí nessa região. Se tiver muita gordura, cada vez mais vai sendo difícil irrigar, principalmente as nossas pernas. Resumindo, a celulite, se ela tiver num grau elevado, a pessoa vai ter o quê? Muito inchaço nas pernas. E isso deixa de ser estético e passa a ser o quê? Prejudicial. Ô, Isabela, sobre a aula passada, deixa a professora ver se você ficou bem afiada aí com a celulite. É só passar creme? Sim ou não? Não, não é só passar creme. O que mais que tem que ter além? Tem que ter um cuidado com a saúde, porque pode ser por causa do seu estilo de vida. Ou seja, Tem prática de atividade física, né? É isso aí que você quis dizer? isso. Muito Sim, bem. O que mais? e em relação à comida também. Legume, fruta e verdura ajuda a eliminar a celulite? Ajuda. Essa. Massagem, tratamento estético? O que mais? Sim. Água. Ingesta de água. Então, assim, para eliminar ou melhorar um aspecto de celulite, não é só o cliente ir lá na farmácia e comprar o creme mais caro para celulite. Vai ajudar? Claro que vai. Mas para o tratamento ter uma eficácia, tem que ser aumento de ingesta de água, atividade física, legume, fruta e verdura. Com certeza, esses fatores, aliás, desculpa, esses itens que eu sinalizei para vocês agora, fará toda a diferença no tratamento dele. E a estria? A estria, diferente do que se pensa, não é algo que prejudica a saúde, é mais estético. Por quê? Há um rompimento ali na segunda camada da pele, que é onde tem a produção da elastina e do colágeno, houve um rompimento. Então, assim, não está muito correlacionado a é magra, não tem estria. Não é verdade. Toda vez que houver um aumento, isso acontece muito na adolescência, há um aumento de peso muito rápido, principalmente na gravidez, isso acontece, eu comentei na aula passada. Isso é esse rompimento. Tem tratamento? Sim. Tem cremes? Sim. Só que da mesma forma, quer uma melhora? Tem que ser tratamento. Tem casos que o dermatologista pede não só para passar creme, mas para fazer o tratamento e ainda tomar o medicamento, que são os dermocosméticos, tá? Dermocosméticos servem para passar e o nutricosméticos, que são componentes que tem dentro de determinados cápsulas, medicamentos, que ajudem ali na produção de elastina e colágeno. Ok, fiz uma revisão breve do que nós falamos na aula passada. E hoje, o que nós vamos falar? Cuidado com as unhas, ou seja, cuidado com os pés, com as mãos, porque não é só as unhas dos pés que merecem uma atenção especial. Começa a aula perguntando o seguinte, para que servem as unhas? Vamos lá.
As unhas, elas têm função estrutural, ou seja, a função dela principalmente é de proteção. É uma função estética, é muito bonito ver uma unha pintada, mas vamos falar sobre isso, ó. Basicamente, o que tem na nossa unha? Queratina, consistência dura, ou pelo menos deveria ser. A unha dos dedos das mãos, elas crescem cerca de 1 milímetro por dia. Dos pés, 3. Nossa, a unha do pé cresce muito rápido, né? Então, se a professora perguntar lá qual que é a principal função da unha, a resposta é proteção. Do que ela é composta? Grande parte dela é queratina. Por que nós vamos falar sobre isso? Porque a nossa unha, ela é composta por uma estrutura. Ó, conforme eu estou compartilhando com vocês, aqui é conhecido como borda livre, a unha propriamente dita, lunula, é nessa região, a cutícula e a prega proximal. Por que eu estou explicando isso aqui? Eu estou mostrando para vocês. Porque se você observar aqui, ó, de perfil a nossa unha, ela é composta por a epiderme, a parte de fora, a derme e hipoderme, essa parte de gordura aqui. E tem ainda os ossos. Por que a professora está falando isso? Porque aqui nós temos que respeitar aonde tem a nossa cutícula. Eu queria que você parasse para pensar o seguinte: por que Deus colocou a cutícula ali na unha? Para proteger, porque a unha tem função de proteção. A partir do momento que se retira a cutícula, o que você está retirando da unha? A proteção dela. Então, vamos lá. O que vocês têm que saber a respeito desse assunto? Quais são os cuidados básicos com a unha? Primeiro, é bonito manter uma unha com esmalte? Você olhar ali aquela unha toda pintada e tal? Claro que é muito bonito. Porém, se você gosta da prática de manter a unha sempre esmaltada, tem que guardar uma coisa. A pessoa fala, eu esmalto a unha para ficar com a unha dura. Porque a unha desculpa, o esmalte faz a unha ficar forte. Na verdade, o que acontece é o seguinte, o uso constante de esmalte, além dele ressecar, ele enfraquece a unha. Por que isso? Se você gosta, se o seu cliente gosta de manter a unha esmaltada, a orientação que você tem que dar é o seguinte: se a semana tem 7 dias, 5 dias esmaltado, 2 dias sem esmalte, sem nada. Por quê? A unha, ela é o quê? Ela é complemento da nossa pele. Ela precisa respirar. Como assim, professora? A unha respira? Sim, a unha respira. Deixar sem esmalte. Ou então assim, eu esmalto o mês inteiro. Uma semana no mês, então deixa sem. Não posso ficar sem. De 5 dias, deixa 2. Vai lá, deixa na sexta-feira ou na segunda, enfim, deixa pelo menos 2. Isso é saúde. Eu não estou falando agora mais de estética, tá bom? Então, essa é a orientação. Se o seu cliente perguntar a respeito desse assunto, é assim que deve ser. O que mais que é importante saber a respeito desse assunto? Aplicar hidratante específico para evitar o quê? Ressecamento. E ainda, olha só, a unha precisa de hidratante? A resposta é sim. Por quê? Porque o uso de acetona torna a unha mais o quê? Quebradiça. Você fala o quê? Professor, você não está falando de esmalte, agora você está falando de acetona? Sim. Você usa o que para remover esmalte? Acetona, ok? Se eu usar o removedor, o que acontece? Alguns removedores, eles não contêm acetona, porque a acetona, ela também é o quê? Absorvida pelo nosso organismo. Aí, outro item, não deve ser removido as cutículas. Por quê? Como eu falei inicialmente, porque as cutículas, elas fazem o quê? Elas servem de proteção. Vou cortar a unha. O correto seria parar, não precisa cortar. Eu quero cortar. Tá, pode cortar, mas de preferência sempre o quê? Lixe. Porém, cuidado com os cantos, principalmente com a unha dos pés. Se você cortar muito canto, pode ser propício à entrada do quê? De fungo, de bactéria. Ok. Então, agora que a gente já falou aqui, ó, cuidados básicos, que é importante deixar a unha respirar. Entre acetona e removedor, indique para o seu cliente usar o quê? Removedor. Porque mesmo a acetona, ela faz com que a unha fique quebradiça e frágil. O que mais que é importante saber sobre cuidados específicos com a unha? Olha lá.
Lixar a parte de cima da unha. Algumas manicures, a pessoa tem imperfeições na unha. A unha, ela fala sobre a nossa saúde. Por quê? Unha que está com muitas elevações, o profissional olhou, ele sabe que o cliente pode estar com o quê? Deficiência ou quebradiça, deficiência de vitamina A. Nossa, sério? Sim. Então, evitar lixar a parte de cima da unha. Por quê? Porque se você está tirando a queratina dali, ela vai ficar muito sensível. Então, é para lixar em volta, não em cima. Vai ter seus próprios materiais. Vou lá na manicure. Ah, professora, eu quero na manicure. Eu sei que não faz bem, mas eu quero minha cutícula bem tirada. A minha manicure não retira a cutícula, não faz nada. Então, qual que é o detalhe? Quer ir na manicure? Vá. Mas se for, cuidado com os materiais que vão ser utilizados. Por quê? Hepatite B, hepatite C, o vírus da AIDS, alguns fungos que podem gerar micose. Então, a partir do momento que a sua manicure não tem os cuidados específicos com os aparelhos, você pode pegar o quê? Uma micose. Esterilização dos utensílios. Não é toda manicure que tem autoclave. Autoclave é um tipo de estufa, ou até mesmo as estufas. É uma forma de esterilização desses aparelhos para que você não seja contaminado entre uma cliente e outra. A alimentação balanceada também é um outro cuidado muito importante com a unha. Por quê? Uma alimentação rica em vitaminas e nutrientes, exemplo, vitamina A, vitamina E, vitamina C, isso repercute tanto no cabelo, quanto na pele, quanto na unha, ok? Então, agora que vocês já são assim, ó, estão bem afiados nas orientações que devem ser dadas ao cliente, a minha atenção específica aí fica bem especial. Cuidado, tem pessoas que só passam o álcool 70. Se esse material for de uso exclusivo seu, tudo bem, bacana, joia. Agora, se ele for compartilhado lá na manicure, a manicure entre um cliente e outro só passar álcool 70, é bom, desinfecta, sim. Só que desinfecção não é esterilização. Nós vamos ter no projeto lá do atendente de farmácia, a professora, quando vai falar de noções de microbiologia, eu falo sobre isso. Grande parte das manicures, antigamente, não precisava ter um curso específico de esterilização. Hoje, os grandes salões, a maioria oferecem cursos para suas manicures sobre justamente entender sobre esterilizar e desinfectar, qual que é a diferença, tá bom? Olha lá, quais os problemas comuns? É comum encontrar relacionado à unha, principalmente a unha do pé. Unha encravada. Por que a unha encrava? Principalmente porque vai sendo cortado cada vez mais o canto e a tendência da unha fazendo o quê? Ela vai entrando cada vez mais. Quanto mais vai cortando, mais ela vai entrando. E tem que tomar cuidado, porque às vezes tenta limpar em casa, tenta cortar em casa, tem que ter profissionais. Quando encrava de uma tal forma, se você não souber, nas unhas, assim, é como se fosse fagulhas. Tem um nome correto, daqui a pouquinho eu lembro e falo para vocês. Quando você corta, aqueles pedacinhos de unha que ficam, eles são tidos como... É reconhecido pelo nosso organismo como algo estranho que está ali dentro, entendeu? Então, se tem algo estranho, o que o organismo vai fazer? Vai começar a mandar macrófagos, vai começar a mandar agentes do nosso componente de defesa para poder iniciar o processo primeiro de inflamação. Primeiro inflama, não foi retirado, depois infecciona. Porque o corpo vê, entende que aquilo ali é algo de estranho. Então, a tendência do corpo é querer fazer o quê? Eliminar. Linha de Beal, vou explicar cada um. A pessoa, quando está com problema, quer saber como está a saúde da tua unha, retira o esmalte, olhe bem para ela e verifique se você fizer assim, ó. Tá facinho, tá quebrando muito fácil, pode ser indício de um baixo estado nutricional. Ou seja, não é que você não está comendo, é que está precisando de nutrientes específicos para fortalecer sua unha, tá? Até a ingesta de água interfere na saúde da nossa unha, para você ter uma ideia. E existem as onicomicoses, ou seja, as micoses de unha. A pergunta é, toda micose é igual? A resposta é não. Unha encravada, como eu falei, essa inflamação, ela causa devido a um crescimento na direção ao entrar na pele. Ou seja, isso aí, o que acontece lá dentro? Provoca uma lesão. Ao provocar essa lesão,
Principalmente pessoas que praticam muita atividade física, participa de corrida, futebol, ou seja, utiliza muito a unha do pé. Está sempre de sapato fechado. O nosso pé, assim como a nossa pele, como a nossa unha, nosso corpo precisa respirar. Então, isso vale para atletas em geral. Se esse atleta está ficando muito tempo com o sapato fechado, a tendência é a unha encravar. E aí, o que tem que tomar muito cuidado? Quando vai tentar fazer isso em casa. Porque o corte errado dessa unha, surge aqueles fragmentos, é espícula que é o nome, eu não consegui me lembrar. A espícula é aqueles pedacinhos de unha que se fica ali, não é retirado corretamente, atua então como um corpo estranho. Essa irritação dá dor, inflama, e aí é conhecido como carne esponjosa. Ela facilita a entrada de bactérias. É aonde tem que procurar quem? Não é toda manicure que entende desencravamento de unha. Tem especialista para a área? A resposta é sim. Normalmente os podólogos são especialistas. Então, só que guardem bem o que a professora vai falar agora. O podólogo, ele entende desencravamento de unha. Não são os profissionais na área de podologia, eles não são habilitados a prescrever medicamentos, entendeu? Ele pode indicar, é diferente. Prescrever de indicar. Qual é o profissional que prescreve medicamento, que cuida das unhas? É o mesmo que cuida da pele e do cabelo. Então, cabelo, pele e unha é o dermatologista, ok? Só que na farmácia existe o quê? Lá em desenvolvimento pessoal, nós estudamos a respeito de quem? Dos MIPs, os medicamentos isentos de prescrição. E os antimicóticos, que é a classe dos medicamentos que cuida da micose, de acordo com o tipo de micose, não precisa de prescrição médica. Aonde entra a atuação de vocês para estar indicando para esse cliente, tá? Vou falar daqui a pouquinho sobre esse medicamento, você anota aí, bem bacana, destaque aí na tua apostila. Existe outro tipo de patologia também, que é muito comum, outro tipo de doença correlacionada à unha, que chama-se linha de Beal. A linha de Beal é uma depressão que dá, ou seja, a pessoa quebra a unha facilmente. Isso pode ser o quê? É uma alteração temporária, diferente do fungo. E quando o fungo aloja ali na unha, é difícil, de acordo com o tipo de fungo, vou explicar daqui a pouco o que estava acontecendo. É diferente, ó. Essa hipersensibilidade, ela pode ser por dois motivos. Tanto pode ser por um problema nutricional, ou seja, está faltando determinado tipo de vitamina, como pode ser hipersensibilidade a fármacos. O que quer dizer? Às vezes o cliente usa um medicamento, um antibiótico principalmente, é forte. Ele é tão forte que ele prejudica e começa a ter que quebrar as unhas. Então, os medicamentos, eles sempre vão trazer um benefício de 2 a 3 malefícios. É você que vai escolher se você quer tomar ou não, se é urgente ou não, ok? E não ficar tomando medicamento, talvez a minha unha um dia vai aparecer um enfraquecimento, vou tomar esse medicamento. A prevenção, sim, ela é o melhor remédio. Porém, remédio, nem sempre um remédio é um medicamento. Entendeu? Vou explicar isso depois numa próxima aula. Então, quando a pessoa tem essa linha de Beal, a unha pode, tanto que no começo, bem na raiz, dói, quebra facilmente. O excesso de unha, gel também. A cola que vai ali na unha, para colocar a unha gel, ela é o quê? Ela fica grudada. Então, isso também impede a unha do quê? De respirar. Ou seja, tem um outro por cima. Então, a respiração não é da mesma forma. Resumindo a história, essa hipersensibilidade pode se dar tanto por um estado nutricional, quanto por hipersensibilidade a medicamentos, tá? Oligomicose, ou seja, micose de unha. A pergunta é, toda micose é igual? E aí, Isabela? Toda micose é igual? Não. Não, mas e daí? Ô, Pietra, a Isabela acabou de dizer que não é toda micose que é igual. Então, por que às vezes a pessoa tem micose, a outra pergunta assim para a vizinha,
Ah, eu tive micose, o que você usou para me usar também? A gente acaba recebendo a orientação dos outros, mas a gente não sabe se o nosso é igual ao do cliente. O que serve para um serve para o outro? A resposta é... Professora, eu não estou conseguindo te ouvir. O áudio está engasgando, chiando, falhando. Está falhando? É que assim, Pietra, eu dei essa orientação para algumas turmas. Como está sendo um excesso de utilização na cidade inteira, de acordo com algumas regiões, a internet pode falhar e você não conseguir ter um bom retorno de audição. Se isso acontecer e você não estiver ouvindo bem na íntegra, depois, ao terminar a aula, a professora posta lá no grupo e você assiste as partes que falhou, que você não teve uma boa compreensão. Combinado? Mas qualquer coisa também pode colocar no bate-papo aí para mim, se não estiver ouvindo perfeitamente, tá bom? Infecção ungueal, ou seja, uma infecção que é causada por fungos na unha. Os fungos, eles podem acontecer na pele, no cabelo, nas unhas. Então, na unha especificamente, é por quê? Porque a unha é feita de queratina. E fungo gosta de queratina. E gosta também de lugar úmido, escuro e quente. O que isso quer dizer? Um lugar úmido, escuro e quente quer dizer o seu pé de sapato fechado o tempo inteiro, sem talco. Então, o que acontece? Se o seu pé você não usa talco, vive com o pé, ou seja, úmido, escuro porque está de meia, e quente por quê? Porque nós vivemos em uma cidade muito quente e isso é apropriação para crescimento de fungo. Em outro caso, idoso e pacientes que são acometidos com doenças, ou seja, quem tem diabetes, doença arterial periférica, tem doença imunológica, ou seja, no sistema de defesa, é tabagista, pratica atividade física e tem traumas na unha. Por que a professora citou todos esses casos? Todos esses casos que eu citei para vocês são casos de pessoas que têm o quê? Micose na unha. Então, se ela tem micose na unha, é porque ela pode se encaixar. Quem tem diabetes tem mais propensão? Sim. Problema periférico? Sim. Tem problema de psoríase? Também. Então, essas doenças que eu citei, a pessoa tem a propensão maior a ter problema de micose. Dando continuidade, unha fraca nem sempre só é falta da parte nutricional. Você pode estar com unha fraca, que você pode estar com processo de alergia. A alergia é a quê? Limpa a casa e não põe luva. Os produtos químicos, principalmente, se você às vezes tem alergia e não sabe, esmalte, determinado tipo de esmalte pode estar dando alergia, você não sabe que tem nele como componente. A acetona pode dar alergia nas unhas, fazer elas ficar fracas. Pessoas com problemas cardíacos. Clientes que têm problemas cardíacos, normalmente o leito da unha dele fica avermelhado. O que é isso? O leito da unha fica avermelhado. Isso, o médico ali, na hora que ele está fazendo uma avaliação, ele está te olhando de cima a embaixo, ou pelo menos deveria realizar um bom exame físico. Esse seria um dos itens que ele estaria avaliando. Problema pulmonar. Quem tem problema nos pulmões, as unhas vão ficando amarelas. O que mais? Problema renal. Afeta a unha? Sim. As unhas ficam com a metade branca. Professora, se a minha unha tiver com metade branca, pode ser que o meu corpo está indicando que eu estou com problema renal? A resposta é sim. Clientes que têm problemas digestivos. Quem tem problema digestivo, fica com a unha fraca, fica quebradiça, fica parecendo com estriações assim na unha. Problema na tireoide, deixa a unha branca e quebradiça. Problema de carência de vitamina, também. Diabetes, também. Como que fica a unha do diabético? Ele tem uma propensão maior a pegar bactéria e fungo nas unhas. Por que isso acontece? Por causa do sistema de defesa do diabético que é diferente. Agora que a professora passou todas essas orientações para vocês, e eu tenho certeza que se alguma orientação que eu passei não está na sua apostila, assista esse vídeo novamente, depois a professora posta lá no grupo e assista quantas vezes for necessário, até você conseguir ficar bem entendido sobre esse assunto. Por quê?
é uma área que você vai atuar. Se você for trabalhar com uma farmácia comercial, você precisa saber que não é, toda micose não é igual. Observem aqui. Esse é um tipo. Existem essas ondulações na unha que são outro tipo. Existe esse daqui que parece ouro. Esse parece verde. A unha desse aqui está toda esfarinhada. Esse daqui é metade sim, metade não. Ou seja, leucopenia, paroniquia. Oh, meu Deus do céu, nome difícil esse. É da cândida, é um tipo de fungo. Descolamento de borda livre e espessamento de unha. Esses são alguns sinais de micose. O que acontece ainda? A leuconiquia, essas manchas brancas aqui, ó, que eu estou compartilhando na tela com vocês. Observem aqui. Então, essas manchas brancas, elas surgem na superfície da unha, principalmente por causa das ações dos esmaltes. Tá fazendo o esmalte não está fazendo bem? Quando eu era criança, minha madrinha falava para mim que isso aqui era presente que a gente ia ganhar. Que começava aqui, quando chegava no final, é porque você ia ganhar um presente. Quando é criança e aparecem essas manchas, pode ser, tem que ser investigado para ver o que é. Em adulto, normalmente é por causa de esmalte. Existe a paroniquia, que é a Candida albicans. Olha aqui, ó, como que fica a unha. Vai destruir, esse fungo destrói a cutícula, altera o formato da unha, a unha começa a ficar ondulada. Ela é conhecida como mão de lavadeira. Por que mão de lavadeira? Mão de lavadeira e unheiro é a mesma coisa. Ou seja, lavadeira, o que ela fica com a unha? O tempo inteiro úmida. Então, esse nome é um nome popular, tá? Na verdade, chama-se paroniquia. Ou parônica. Ou seja, qual que é o nome? Não importa. É unheiro. E você tem que saber que destrói tudo que é a cutícula. Qual que é o outro? Descolamento de borda livre. Esse daqui, geralmente, é aquele caso que eu falei para vocês de pessoas que usam sapato sempre fechado. Então, fechou, fica sempre úmido, a tendência do fungo é aparecer. Aonde que fica o fungo? Tem fungo que faz parte da nossa pele. Ó, tem pessoas que vocês vão começar a observar o quê? Aqui, ó, na sobrancelha, começa a aparecer como se fosse falhado. Por quê? Sobrancelha, nos cílios. Se você vê uma pessoa com um monte de negocinho branco nos cílios, quer dizer que o quê? Que ele tá cheio de fungo ali. O que mais? Olha só. Espessamento das unhas. As unhas ficam espessas. Então, esses fungos, eles levam a unha a ficar grossa. É popularmente conhecido como o quê? Unha de telha ou unha de gavião. Todos esses casos que eu citei para vocês são diferentes tipos de problemas, fungos principalmente, que acontece o quê? Nas unhas. Olha só aqui, como que é feito o tratamento? O tratamento é feito através dos antifúngicos, seja ele tópico quanto oral. Ô Isa, você sabia que para matar fungo, que é lá na unha do pé, tem caso que se ficar só passando o produto não resolve? Tem que ser o produto e tem que tomar? Olha só, por isso que tem que ir no dermatologista. Em alguns casos, ele faz o quê? Ele prescreve uma fórmula para ser manipulado. Ou seja, tem esmaltes que são feitos em farmácias de manipulação que são próprios para passar para poder combater o fungo. Só que, quanto tempo, Isabela, que você acha que varia o tratamento de quem tem problema de fungo? Uma semana? 30 dias? Olha, a minha mãe já teve, né, por causa de manicure na unha do pé. E durou, se eu não me engano, 3 meses. Então, lembra que inicialmente a professora falou que cada tipo de fungo é de uma forma? Aham. Então, para você ter uma ideia, tem tipo de fungo que ele é tão resistente que é de 6 meses a 1 ano de tratamento. Você fala, Ô, prof, mas aqueles remédios que passam na televisão que fala que é de fungo, ele funciona só para um tipo ou para todos? então, depende do tipo do fungo. Entendeu? Ó, um exemplo. Tá vendo que eu tô compartilhando aqui com você?
Laquesia é marca, vocês sabem disso, é um nome referência, né? O que contém dentro do Laquesia? Iodo. Iodo é um dos principais componentes que se combate fungo. É um antifúngico, entendeu? Quer ver um exemplo? Tem micose, 30%, acima de 30%, precisa tomar. Além de passar, tem que tomar. Fluconazol mata determinados tipos de fungo. Por quê? Um exemplo, na mulher não tem a cândida. A cândida está localizada onde? Aqui na vagina. Vagina, diferente do que se pensa, não é a parte externa, é a parte interna do corpo. Então, se tem ali na vagina, localiza-se a cândida, ali é combatido com fungo. Tem casos que tem que pôr a pomada no local e tem que tomar o fluconazol. Aqui também, para o nosso tratamento, é a mesma coisa. Existem várias marcas, ó. Existe em forma de esmalte, existe o óleo de melaleuca, existe o Cotrimix, que é marca, Laceril também é marca, na verdade, é a mirofina. Esse é o tipo do tratamento. Então, por que existem, então, vários tipos de produtos? Por isso que existe vários tipos de fungo, não é todo fungo. Você viu que eu apresentei para vocês ali alguns? Então, as unhas, então só lembrando que o tratamento fúngico tem casos que tem que ser tópico e oral. Existem vários tipos de tratamento. Uns são só passar no local, outros são oral. E as unhas merecem cuidados, ou seja, quais são os produtos destinados às unhas? Esmalte, secante de esmalte, fortalecedor de unha, hidratante para cutícula. Então, se você precisa do esmalte, o seu cliente precisa do esmalte, Milena, se um cliente perguntar para você na farmácia, qual que é a marca que você indicaria? Você indicaria o esmalte por marca ou por ação que ele faz? Pela ação que ele faz, ou que fizesse menos mal à unha. Isso. Perfeito que você acabou de falar. Só que agora, então, vamos aprender, não marca, vamos aprender sobre componente? O melhor esmalte que faz bem a nossa unha, ele chama-se 5 Free. Sabe o que isso quer dizer? Dentro dele não tem o quê? Eles não têm substâncias, ele não tem substâncias que causam alergia ao paciente, ou desculpa, ao cliente, porque cliente nem sempre ele é paciente. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, lá na página 61, está falando a respeito disso, sobre os esmaltes. Qual é o tipo de esmalte que melhor você indica para o seu cliente? É o 5 Free, ou seja, ele não tem adição de DBP, nutrueno, tolueno, forferal, formaldeído. Todas essas substâncias, é isso que diferencia um bom esmalte de um outro que não é tão bom para a nossa saúde. Ok? Guardaram bem isso? Então, dê preferências a esmalte 5 Free. Esmaltes secantes, qual que é a função dele? Criar uma camada mais fina para proteger a pintura da unha. Ou seja, o esmalte ultra secante é para dar brilho. Fortalecedor, qual que é a função de um fortalecedor? Reparar a unha danificada, ajudar a unha a ficar com aquele aspecto quebradiço, opaco, e ainda, ele deve ser aplicado sempre antes da unha ser esmaltada. Aqui é um exemplo, como eu falei que Laquesia é marca, a Laquesia também vende, o que eu não estou fazendo propaganda, mas ela também vende fortalecedor de unha, tá? Qual que é a outra que eu gostaria de citar para vocês? Hidratante de cutícula. O que seria um bom hidratante de cutícula? Que ele seja rico em manteigas, óleo vegetal, silicone, ureia. Por quê? Vai promover hidratação na cutícula. E os hidratantes, eles são, assim, fundamentais. Existem várias marcas disponíveis na farmácia. Algumas pessoas chegam a usar até a pomada Bepantol para hidratar a cutícula. Pode? A resposta é sim. Vou compartilhar depois, vou deixar para vocês lá no grupo, ó. Algumas doenças das unhas podem indicar doenças no nosso corpo em geral. Vou compartilhar com vocês que as doenças, elas aparecem também nas unhas. Depois eu vou deixar lá, não precisa guardar cada uma especificamente, não. Hoje nós falamos de cuidados com as unhas, cuidados com a saúde das nossas unhas, tanto da mão quanto do pé. Vamos dar continuidade. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida a respeito desse assunto, coloca lá no grupo. Próxima aula, cuidado com o cabelo. É bom lavar o cabelo todo dia?
Qual é a diferença entre um condicionador, da máscara, máscara capilar? Como é que faz para o cabelo se manter sempre bonito? O que precisa comer? Enfim, todos os cuidados com o cabelo. Próxima aula. E vou encerrar essa aula dizendo para vocês que quem se apaixona por si mesmo não tem rivais. Então, vamos aprender a cuidar da nossa saúde para que nós